O Vingador do Passado. Sejam muito bem-vindos ao Vingador do Passado, o podcast que veio para reinar na cultura nerd. Aqui quem fala é Vitor Swanite, estou acompanhado aqui do Bruno e do Rossi, e hoje nós vamos continuar aí o nosso episódio, assim, em níveis cósmicos, né, de Cavaleiros do Zodíaco, o Santo Seiya, né, e Rossi ou Bruno, quem aí se habilita a pelo menos relembrar aí o pessoal em que ponto que nós paramos? Meus queridos ouvintes, primeiro, boa tarde, né? Boa tarde, Vitor, boa tarde, Bruno. Cara, nós paramos com a aparição do lendário Cavaleiro de Cisne, Yoga. Ele se despedia da sua mãe, que estava no fundo do Oceano Ártico, gélido, e se preparava para pegar a armadura de cisne, né? Ele ainda não tinha sido sagrado cavaleiro, ele precisava destruir a geleira eterna lá da Sibéria para poder adquirir a armadura de cisne, uma armadura que nunca tinha sido usada por ninguém desde a era mitológica. Isso, e nós também falamos bastante do protagonista, porque na minha opinião todos os 5 principais são protagonistas, mas um deles, né, é o Chosen One, né, que é o Seiya, e nós até gastamos mais tempo do que imaginávamos ali, que quem sabe, né, pra quem achava, muita gente fala que às vezes o Seiya é um protagonista raso, nós gastamos muito tempo ali pra um protagonista raso, você não acha não, Bruno? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu tô aqui juntando meu cosmos, cara. Só tava aqui juntando meu cosmos pra poder falar o seguinte. Raso, eu não vou ousar falar uma coisa dessas. Agora, chato eu acho ele muito chato, mas assim, é opinião própria. Sei, é meio... tudo é... opinião impopular. Fala assim do nosso Seiya, não. Você tá impopular? Impopular, nossa, pode fazer uma enquete aí, ó. Pode fazer uma enquete. O que o pessoal acha do Seiya? Pra mim, ele entende a determinação do Seiya. Não, dos 5 personagens principais, ele é o pior. Foi mal. É a minha opinião. Vou falar uma coisa. Pode completar, Bruno. Mas raso é complicado de falar. Tem uma coisa que eu esqueci de mencionar aqui no background do primeiro. E que, inclusive, quando eu era mais novo, né, quando eu era criança, até no início da adolescência, o Seiya era o meu personagem favorito de Saint Seiya ainda. E porque ele tem um elemento ali de um personagem de filme que, quando eu era criancinha, eu queria ser ele de todo jeito, porque era um menino mais velho, né, que lutava karatê, e tem tudo a ver com Saint Seiya, como vocês vão ver, porque... quando o Masami Kurumada, né, o criador de Saint Seiya, foi criar essa obra, ele já tinha feito o Ringen Nikakero, depois ele fez uma obra chamada Otokozaka, que era a obra dos sonhos que ele sempre quis fazer, né, uma coisa de brigas, de brigas juvenis, uma doideira de mangá, né, mas acabou que essa obra foi mais uma paixão que ele fez e ela não teve tanto sucesso. O público não recebeu ela assim tão bem quanto ele se imaginava. Claro, tem muitos fãs dessa série, mas ela não foi nem sombra da popularidade do que tinha sido o Ringen Nikakero. Então, nessa vez, falou assim, não vou errar pro lado do público, vou fazer um negócio que eu acho que exatamente o que o público quer. No início, a proposta dele era fazer um mangá de karatê. E olha só, Saint Seiya começou a ser publicado em 85 na Shonen Jump. E se eu não me engano, o filme Karate Kid é de 84. Então olha só que curioso. Do mesmo jeito que o Ringen Nikakero veio um ano depois do primeiro filme do Rock, esse vem um ano depois do Karate Kid, que era assim, a inspiração que eu acredito, né? Isso aí muita gente vai discordar, falar que não tem fonte suficiente, mas a minha leitura é de que deve ter sido inspirado porque vai ter um personagem que nós vamos citar aqui que é muito parecido com
com o Sr. Miyagi. Na minha opinião, o Seiya tem muito de Daniel LaRusso também. E é esse, o Daniel LaRusso foi o primeiro herói de filme que eu queria ser quando eu era criancinha, né? E logo depois veio o Seiya, que eu via muitos elementos parecidos, né? Mas pode dizer, Bruno. Daniel LaRusso é outro chato. Tá vendo? Olha, aliás, qual que é o problema desse pessoal com brigas juvenis, hein? Pelo amor de Deus, cara. Eu acho que eu vou discordar da sua análise, Vitor, porque eu gosto do Seiya, mas eu não suporto o Daniel LaRusso. Então, eu acho que eles não são parecidos, porque senão eu odiaria os dois. É porque, na minha opinião, se é uma combinação de Daniel LaRusso com Rock, entendeu? Aí dá um bem bolado. Aí o Rock é melhor. Não, o Daniel LaRusso nada. O Rock bobo, só porque ele é criança, só porque ele é juvenil. Porque, inclusive, o verdadeiro Karate Kid é o outro menino lá, o Lourinho, velho. Ele é o Karate Kid. Esse que fugiu no Barney. Fugiu aqui, tava na ponta da língua, mas fugiu da cabeça de todo mundo, né? Mas sabemos de quem está falando, que é o professor lá do Cobra Kai, né? O Lourinho. Caramba, eu tava assistindo agora essa... como é que é o nome dele, cara? Não é possível, cara, que a gente não vai lembrar. Enfim, fica pra depois. Fica pra depois, quando fizermos um episódio aí de Cobra Kai, de Karate Kid. Mas voltando aqui pro Cavaleiros... John Lawrence. John Lawrence. Lembrei. Isso. Nossa senhora. Desengasgou, hein, Bruno? Credo, não, pelo amor de Deus. Saiu. Mas olha só. O Ross estava falando aí que nós paramos no último episódio com a introdução assim magistral do mestre do gelo, né? Yoga de Cisne. Claro, mestre não, nós sabemos que depois vai aparecer o mago da água e do gelo, né? Mas aqui é um sênior, né? Digamos assim, já tá sendo treinado no sênior, uma vez que no mangá não existe mestre cristal, né? Então... eu acho que é importante, né? Aparece desde o começo quem que é o mestre do Yoga? Não, mas ele recebe uma carta do santuário, passando a missão e dizendo onde está a armadura dele, porque nós temos a informação que o Yoga já foi aprovado para ser um cavaleiro, só que ele ainda não tinha acesso à armadura dele. Por quê? Porque não tinha uma missão, e como nós vimos lá no início, os cavaleiros não podem usar as armaduras para motivos pessoais. Então, agora que ele tinha uma missão, alguém passou na carta, ó. Aliás, sua armadura tá ali, no gelo eterno lá. Você quebra que vai estar sua armadura de cisne. Então agora ele tem uma motivação para utilizar essa armadura. Ele está indo pro torneio galáctico para assassinar todo mundo que tá fazendo essa blasfêmia aí do santuário, que é usar as armaduras de Atena para um campeonatinho no Japão, né? Só nisso você já vê qual que deve ser a força do Yoga, porque pro santuário confiar que um cavaleiro de bronze vai conseguir matar todos os outros cavaleiros de bronze que estão disputando esse campeonato, significa que eles viam que o Yoga é muito mais forte que todo mundo que tá lá, porque senão ele não ia mandar um cavaleiro de bronze para lutar contra 10, né? E o que ocorre é que logo depois que você vira a página ali da introdução do Yoga na Sibéria, ele magicamente já se teletransportou pro Japão, já tá ali, ele já chega, né? Assim, tô brincando, mas assim, é como se teve uma transição muito bem feita, mostrando o background do personagem e ele chegando ali, falando, vocês estão achando que vou perder de WO? Não, cheguei aqui é Cisne, né? E vai ter essa batalha de Cisne contra Hydra. Então... E isso é muito importante de lembrar também, que o fato dele estar indo lá, porque ele acredita que o santuário, a palavra do santuário é a palavra de Atena, né? Claro. Então ele entende que está servindo a deusa dele, né? Isso é muito importante de pontuar. Ele não tem razões para duvidar do santuário, né? Vocês têm essa vibe? Eu não sei, o Yoga nunca me passou. Tipo, claro, todos os cavaleiros são tementes a Atena, mas pelo menos nesse começo o Yoga não me passa essa vibe de, digamos assim, devoto, vamos colocar assim. Tanto é que ele chega e começa a disputar o torneio, né? Aí ele vai enfrentar os 9 ao mesmo tempo? Não vai, né? Não sei.
Eu acho que o Yoga, porque nós vimos ali também que o Yoga ele tem, além desse negócio, é uma coisa que traz um certo paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo que ele se mostra só um santo de Atena, não dá pra ver se ele é leal ou não, você não tem motivo pra duvidar. O que nós temos é que ele é um santo de Atena forte, recebeu uma missão e tá disposto a cumprir essa missão. Mas ao mesmo tempo ele também tem esse background cristão. Então ele chega ali, são os meninos que ele conviveu no orfanato quando ele era criança. Então, pô, tem que assassinar todos eles. Então, eu acho que ali no início o Yoga ele tá pelo menos analisando o caráter de todo mundo, entendeu? Eu sinto essa vibe ali no início, né? Na hora que ele sentiu, ele já tava ali quando o Seiya ganhou do Gek, né? Então, ele já sentiu o poder do cosmo do Seiya. Falou, não vai ser tão fácil quanto eu pensava, né? E tem outra coisa, ele é meio vilão também nesse começo, né? Então, assim, realmente tem um pouco disso. Ele não tem essa aura. Um detalhe que nós vamos ver ao longo desse episódio, não necessariamente nessa primeira luta, porque o It Didra é muito fraco, mas você que tá acostumado com o Yoga do anime, no mangá o Yoga é outra parada, ele é um nível muito acima do que você pode imaginar. Ele já tá aqui acima de Cavaleiro de Prata, pra dar real pra você. Não pense que é aquele Yoga lá. Então, assim, na minha leitura aqui, o Yoga já tinha potencial para eliminar o Shiryu e o Seiya. Fácil, né? Porque o Shiryu e o Seiya eles são fortes e tal para Cavaleiros de Bronze, mas eles estão ali no nível passando da velocidade de Mach 1, né? Agora, o Yoga... Mas me conta. Ele já tinha nível para eliminar o Shun? Não, aí não, né? Aí só se o Shun deixasse, o que provavelmente aconteceria, né? É isso. Mas voltando aí pro Yoga, sobe ele no ringue com o It de Hydra, né? O It, um galã, né? Um verdadeiro galã aí, né? Ele tem até uma constelação legal, Hydra. Acho até que podia ter sido mais aproveitado, porque é um monstro mitológico legal pra caramba, né? Mas colocaram no Ida pra ser um personagem ali semi-descartável, né? E o Yoga... outros personagens mais mal desenvolvidos de toda a série, né? Como todos os de bronze, tirando Jabu e os 5 principais, né? Os 5 principais muito acima, o Jabu um pouquinho mais bem desenvolvido. E depois a trupe de bronze esquecível, né? Descartável. Nat de Lobo, It de Hydra... Gek de Urso, Ban de Leonete, né? Até os Cavaleiros de Aço são mais... Não vamos trazer essa blasfêmia aqui pra esse lugar, não. Não, senão nós vamos ter que trazer Dócrates e o Cão Hayate também, né? Mas mantendo nessa luta aí do Yoga, o Yoga tá com aquele ar de superioridade ali, ar gélido de superioridade, e o It Didra dá um ataque surpresa ali, atacando com suas garras. As garras saem de surpresa do punho da armadura e cravam no Yoga, na armadura ali, né? E no momento o It fala assim, pô, você já tá morto, porque o veneno que tem nessas garras matam qualquer pessoa. E o Yoga tá lá, continua soberano ali, sem esboçar nenhuma preocupação, né? Aí o It Didra chega a atacar depois com o joelho. O Yoga defende, sai garra do joelho, acho que é do joelho que sai. Crava umas 2 ou 3 vezes no Yoga, só que não acontece nada. Até que o Yoga destrói, né? Ele congela as garras que estavam presas com o ar gélido dele. E ele revela que a armadura de Cisne, por estar congelada, por estar presa no negócio de gelo, no gelo eterno por milhões de anos, ela tem uma resistência acima do que as armaduras de bronze normais. E que por isso a garra do It de Hydra não conseguiu trespassar a armadura de Cisne. E além disso, tem uma coisa que não tem muito conhecimento assim no mangá, só dá pra você ir inferindo com o que falam, mas com uma publicação que saiu lá no Japão na época, que é a Cosme Especial, tinha informações sobre os tipos de ataques em Saint Seiya, né? Essa garra do It de Hydra é um ataque de veneno. E ao longo da série a gente vê que
técnicas de gelo têm um pouco de vantagem em relação a técnicas de veneno, né? O que você tem a dizer em relação a isso, Ross? Olha, tem uma certa... Tem umas coisas, né, que gelo... O gelo, pra mim, é um tipo de ataque muito especial em Cavaleiros do Zodíaco, né? Ele desafia o conceito normal do ataque de Cavaleiros. Por que eu digo isso? Porque você aprende lá com a Marin, né, no prelúdio do Seiya, que o objetivo do Cavaleiro, quando ele ataca com o Cosmo, é destruir os átomos, né? É a destruição. Isso, inclusive, eu acho muito, muito bem explicado, apesar do Dócrates ser um vilão que eu adoro a estética, mas péssimo na história. Isso é uma coisa que eu acho que é explicado no anime quando eles estão lutando com o Dócrates. O poder do gelo, ele é você cessar o movimento dos átomos e não destruí-los. Então, o poder de gelo, ele tem algumas interações com outros poderes e outros golpes que são diferentes dos cavaleiros, né, normais. Por exemplo, ele é um que tem uma vantagem muito grande contra a própria corrente de Andrômeda, né? Porque ele é capaz de congelar ela, de colocá-la inerte, né? Cessar o movimento dos átomos ali. Então, ele tem uma vantagem que nenhum outro cavaleiro teria, por exemplo, para lutar com alguém como o Shun, né? Então, é interessante demais. O Cosmo de Gelo, para mim, ele se destaca, né, dos demais, exatamente porque ele não é um Cosmo destrutivo per si, né? Ele usa o poder dele para vencer o inimigo de outra forma, né? Ainda causa a morte do oponente, né? E a destruição da armadura e tal, mas cessando o movimento dos átomos e não destruindo eles. Exatamente. E então, depois que o Yoga revela que o veneno do It é inefetivo com ele então dispara a sua técnica, pó de diamante, e eu vou ler um trechinho aqui que o Yoga vai dizer um pouco depois contra os Cisnes Negros, mas como a gente está falando da técnica pó de diamante, essa aqui não pode faltar, que é uma das melhores introduções de técnicas que eu já vi. Que ele fala assim: entre o mar do norte e o Ártico, a neve cai em forma de cristais. A neve cintilante no céu parece joia brilhando no ar. Mas essa beleza também representa o frio e a morte dos seres vivos. O povo do Ártico, com uma mistura de terror e orgulho, chama o fenômeno de pó de diamante. Então, assim, é uma introdução espetacular da técnica, né? E ainda fazendo a referência com aquilo que eu disse no episódio anterior, que tem a referência lá com o pó de diamante sendo visto por povos no norte da Sibéria como lágrimas de seres celestiais, né? E tem tudo a ver com o que nós vimos aí no início do Yoga. É fantástica essa técnica, uma das mais icônicas, e é uma das várias técnicas de Saint Seiya que nós vamos ver sendo copiadas por outras obras. No caso aqui, o Diamond Dust é copiado para a técnica da Shiva na série Final Fantasy, para quem já jogou, né? O que vocês acham aí? O que você acha aí dessa técnica pó de diamante, Bruno? Não, cara, assim, é lindo, né? Você vê cada detalhe, inclusive as técnicas dos golpes nos Cavaleiros Zodíacos, eles têm nome, eles têm história. Isso que eu acho muito foda, né? Cada um dos golpes tem uma história por trás. Isso, assim, eu acho brilhante. Aí você vê o quanto que é patético o golpe do Hydra, né? Porque, assim, sinceramente, é um personagem que, assim, ele só tem aquela... Você não sabe nem como ele conseguiu aquela armadura, porque o único ataque dele é baseado na armadura. Ele não tem mais nada, ele não tem cosmos, ele não tem nada. Então, assim, é patético. Você fica até pensando assim, como que um cavaleiro desse evolui, né? Mas, assim, essa história do Yoga é linda, né, cara? Assim, tem o golpe básico dele, tem toda uma história poética, e a gente vai ver isso em outros personagens, assim. Às vezes a história do próprio golpe é mais bonita e mais inteligente do que dos próprios personagens. Eu acho fantástico. Com certeza, isso acontece muito em Saint Seiya. Você fala do Hydra, tipo assim, eu consigo ver, né? Claro, é muito mais fraco porque vem da armadura. Mas
eu faço só fazer umas considerações aqui de advogado do diabo pro pobre do It. Uhum. Primeiro, ele conseguiu acertar alguém. Tipo assim, ele tem que mover rápido pra acertar o pessoal que move na velocidade do som. Não, o Yoga ficou parado. Não, mas ele acertaria, né? O ideal, a gente cogita que como um cavaleiro de bronze, ele pelo menos tenha a capacidade de se mover próximo à velocidade do som, né? Segundo, cavaleiros tem um negócio que golpe de efeito costuma ser quebrado. Sim. Do tipo assim, se esse cara evolui o suficiente pra conseguir inocular esse veneno nas pessoas, não importa, sacou? Você, tipo assim, vai morrer. Porque, querendo ou não, uma coisa que é dito na luta subsequente a essa que nós estamos discutindo é cavaleiros, quando eles estão sem as armaduras, em tese, era pra ser humano normal. Uhum. Então, se você inocula um veneno mortal num ser humano, o que acontece com ele? Ele morre. Pois é. Né? Daí Eu ele é acho mortal. assim, a minha reclamação com o It é por conta da constelação de Hydra ser um monstro tão legal. Então tinha potencial pra ser... Se Hydra fosse Cavaleiro de Prata, dava pra ser o Cavaleiro de Prata mais forte, né? Mas assim, tinha que construir outro personagem. Agora, em questão de força, o It é um personagem perigoso pro nível bronze. Inclusive, se fosse ele contra o Jabu, eu não sei o que o Jabu faria pra sobreviver, não. Eu coloco meu dinheiro nele. Eu acho que ele ia conseguir matar o Jabu, porque o Jabu não tem nada pra parar ele de inocular o veneno. Ele ia conseguir descer a lenha no It, mas ia morrer depois, né? Ele ia conseguir descer a lenha em todos, menos, na minha opinião, os 5 principais, porque eles estão acima em nível de velocidade, cosmo, etc. Né? Mas aí, logo depois dessa vitória aí do Cisne, o Cisne avança para a próxima fase. Já então, temos... peraí. Vocês achavam que ele então tinha chance de ganhar a Guerra Galáctica? Não. A Guerra Galáctica da série B, eu acho que tinha. Que aí ele contra Gek, Jabu, entendeu? Band Leonel. Velho, ele não tinha, porque vai chegar um cara aí no final do episódio de hoje, talvez, que ele não tem muito como ganhar dele, não, entendeu? Mas ele não ia participar do torneio, de qualquer forma. Mas aqui, mais uma dúvida, então, olha só. O It, então, na real mesmo, ele já chegou lá pensando que ele ia, de fato, matar todo mundo. Porque depois que inocula o veneno, já era, o cara morre. O mestre dele mentiu pra ele, porque na verdade, o mestre dele enganou ele, não mentiu, ele omitiu. Ele falou assim, olha, na verdade, você só precisa inocular o veneno. Ele falou, então tá easy. Ele só não contou que inocular o veneno é mais difícil do que ele pensava, entendeu? Pois é. Mas mas assim, eu não lembro mais o que fala, se fala que ele tem que inocular mais de uma vez. Não, é só uma vez. Bastasse, né? O dele é só uma vez, se acertou e passou da armadura. No anime fala 3. No anime fala 3. No mangá acho que é um só. No mangá é um só. Mas no anime fala que 3 vezes, Mas vamos... É pra dar aquela enrolada, né? Pra durar o episódio todo. Eu acho que assim, ele acerta o primeiro no Yoga, ele achou que fosse matar. Mas como não matou, ele falou assim, não, então vou bater mais. Ele bate 3 vezes. Ele fala assim, bati 3 vezes, acabou, né? É mais ou menos esse o espírito. Mas eu acho que a ideia inicial dele era que um só já ia levar à morte. Mas, passando essa página aí, Yoga vencedor, já temos uma luta logo em seguida, que é uma das melhores lutas do mangá inteiro, que é simplesmente Seiya de Pégaso versus Shiryu de Dragão. Nós temos ali, você já vê que é um personagem diferenciado do Shiryu, que ele não tem uma carinha de estrupício, né? Então vamos lá, esse personagem aí parece que tá querendo construir alguma coisa nele. E, constelação de dragão, né? Constelação de dragão, né? E aí, ainda tem um elemento que é a Shunrei, uma menina chinesa que chega lá logo quando o Shiryu tá para subir no ringue, ela entra no estádio desesperada para falar com o Shiryu, mas ela ainda não consegue falar com ele no início, né? Logo de cara. Então, o Shiryu entra no ringue contra o Seiya. E o que acontece é que com um soco, ele nocauteia o Seiya, né? Então aqui nós já vimos que a brincadeira é outra, né? Entrou um cara com diferenciado aí, né?
cara que consegue nocautear o protagonista com um soco. Não, e cenas assim, violentíssimas. O Seiya cai no chão, parece que traumatismo craniano e vazando uma quantidade insana de sangue da cabeça, né? Não, cara, eu preciso contar isso, cara. O primeiro episódio que eu assisti de Cavaleiro Zodíaco foi Shiryu de Dragão contra Seiya. O primeiro. E eu lembro, cara, eu tava lá com meus primos saíram correndo, Cavaleiro Zodíaco, sabe? Eu não sabia o que era aquilo, né? Vamos assistir e tal. Imagina aquela criançada assistindo. Aí o pessoal o comentário é exatamente isso. Nossa, olha o tanto de sangue. Porque se impressionava, cara. Ele se impressionava demais. Eu lembro que eu assisti o primeiro episódio e fiquei assim, o que eu acabei de assistir aqui? Pois é. É muito bizarro, cara. É tipo assim, e exatamente, desde o começo, a brutalidade de Cavaleiros do Zodíaco é bem clara, assim. Isso não é só no mangá, não, porque o mangá tem uma tendência de ser ainda pior, né? No anime também. Então é assim, voa sangue pra todo lado mesmo. E já no primeiro golpe, você vê a cena do Seiya, assim, estatelado no chão, né? É bem brutal mesmo. E logo depois que ele nocauteia o Seiya, aquela menina chinesa, né, a Shunrei, consegue chegar à beira do ringue, né? E fala, Shiryu, o mestre ancião, ele tá doente. Então ali, já bota uma pressão no Shiryu e ele vai revelar nessa luta que o motivo que ele tá ali no torneio é para ele honrar o mestre dele que ensinou todas as técnicas para ele. Então você já vê que é um cara diferenciado, ele tem esse respeito pelo mestre dele, né? E quando fala que ele tá doente, ele já começa a ficar preocupado e já vem aquele flashback do mestre ancião, que aqui nós vemos uma mistura, o mestre ancião é uma mistura de Yoda com Mr. Miyagi, né? E ali nós vemos o mestre ancião passando, com o treinamento que o Shiryu fez para conseguir a armadura, o mestre ancião vira para ele e fala assim, ô Shiryu, há quanto tempo que você tá aqui, né? Aí ele fala, não sei quanto tempo e tal, e aí ele fala, acho que ele fala assim, nesse tempo aí, um passarinho que recém-nascido já aprendeu a voar, e você tá parado aí até agora. Aí o Shiryu fala, mas o que você me pede é uma coisa impossível. Como você quer que eu faça reverter o fluxo da cachoeira? E aí o mestre ancião, com a sabedoria sabedoria master dele ali, fala, os cavaleiros não são pessoas normais. Eles são humanos que chegam a ter poderes similares ao dos deuses. Então, você só depende do seu cosmos. Se você fizer isso, nem valeu a pena te treinar, né? Então, assim, já é uma coisa, um tipo de treinamento meio Pai Mei, né? Aquele mestre de artes marciais radical, né? Oriental. Tudo né? Nada, né? Isso. E aí o Shiryu começa a socar a cachoeira, e você vai vendo os meses se passando ali enquanto ele tenta socar em vão as águas das cachoeiras de Rozan, até que então nós temos uma das cenas mais icônicas de qualquer mangá que eu já li, com certeza de qualquer shounen, que é o Shiryu dando uma voadora pra cima e saindo um dragão de água voando em direção ao céu, né? Pra mim o treinamento favorito dos Cavaleiros de Bronze, pra mim, é esse do Shiryu, porque é muito icônico ele revertendo o fluxo da cachoeira de Rozan, vocês não acham? Eu acho bem foda. Eu acho bem foda a cena. Não tem essa paixão toda que você tem pela cena, não, mas realmente a imagem é muito bacana. Eu tenho essa paixão, sim. Eu concordo com o Victor. É sensacional esse treinamento. Eu não gosto do Shiryu, velho. Eu não gosto do Shiryu. Tá aí. Pronto, falei. Não gosto do Shiryu. Você gosta do Seiya e não gosta do Shiryu. Claro. Meu Deus. Acho que a gente só concorda com o protagonista, viu, Rossi? Esse negócio não. Você me desculpa, cara. O que é isso, velho? Shiryu é foda demais, cara. Shiryu é muito lento, velho. Ele é um personagem pra mim que não fede nem cheira. Olha só. A gente vai ter que conversar sobre isso depois. Não, vamos conversar sobre isso agora.
E olha Primeiro, só. Pode falar, Bruno. Deixa eu comentar sobre essa cena, então, porque eu acho brilhante. Eu acho, assim, primeiro que o Mestre Sião, aí eu acho que vocês vão concordar, é um dos melhores personagens de toda a obra, certo? Uhum. Eu digo essa mistura. Não só ele é muito legal, como ele é imprescindível para a evolução da trama, né? Sim. Tem ele que dá muitas vezes as pistas e as informações necessárias pro barco correr, né? E ele tem esse papel mesmo assim de mestre, realmente como o Vitor falou, né? Uma mistura de Pai Mei com Mestre Miyagi, com Yoda, perfeito. Porque não mostra no mangá, mas o cara é roxo. Você fala, que é isso? No mangá ele tem cor normal, mas no anime eles quiseram fazer mais essa proximidade ainda, né? Mas no mangá... Parece uma uva passa, viu? Nas poucas imagens que nós vemos dele colorida, ele tem cor de ser humano normal mesmo, né? Mas no anime fizeram ele roxo, Mas assim... não sabia disso, não. Com a idade que ele tem, também roxo não é irreal, não, né? Mas olha só que... Roxo é muito legal, pô. Olha só que bacana a simbologia que nós temos só nesse início aí do Shiryu. Shiryu, o nome da palavra dele significa dragão violeta. E olha só, a cor violeta na cultura oriental, ela pode ser associada à nobreza, né? Era uma das cores mais raras para se conseguir antigamente. Então, geralmente só a nobreza, na Europa também, mas no Oriente também, só a nobreza tinha acesso a essa cor. Tem uma associação também com a espiritualidade e com a imortalidade. Olha só, 3 conceitos interessantes. E essas cascatas de Rozan, né, essas cachoeiras de Rozan, na cultura, na mitologia chinesa, as cachoeiras tinham uma associação inata com os dragões, porque os dragões eram seres celestiais, né, seres sagrados, vistos pela cultura antiga chinesa. E as cachoeiras, elas eram vistas como portais que faziam com que permitiam aos dragões descerem ou subirem aos céus. Eles podiam descer dos céus até os seus palácios debaixo d'água ou subirem de volta para os céus. E até tem uma frase não sei se é do Mestre Ancião ou do Shiryu, falava que da cachoeira de Rozan é uma água que caía da Via Láctea, né? Então já tem uma associação com os astros, né? Como tudo em Cavaleiros, associação com a mitologia, e ainda tem um poema sensacional de um poeta chinês, Li Bai, do século VIII, de 701 a 762. E o Shiryu foi tirado exatamente desse poema aqui, que é um poema falando sobre as cachoeiras de Rozan, que ele fala: o sol brilha no pico do queimador de incenso, envolto em névoa violeta. Ao longe a cachoeira paira, como um rio à sua frente. Sua torrente desce 3.000 pés, como se a Via Láctea tivesse caído do céu. Então assim, o Shiryu, não há dúvida de que ele foi tirado daqui, porque todos esses elementos são mencionados no nome do Shiryu, que é dragão violeta, na referência com a cachoeira de Rozan, e também é citado esse negócio da Via Láctea. Então, para quem só viu Cavaleiro superficialmente, não sabe o nível de profundidade que o Kurumada vai buscar para enriquecer cada um dos seus personagens, né? Vocês não acham bacana essa forma como ele embasa, sem precisar deixar na cara de todo mundo? Ele embasa ali só para deixar uma coisa no subtexto. Vocês não acham bacana do jeito que ele faz? Pô, que isso, é maravilhoso isso aí. Eu acho sensacional, quer dizer, olha só onde o cara foi para construir um dos personagens, né? Um poema lá do século, assim, eu nunca ouvi falar. Eu acho sensacional, cara. E isso é uma técnica excelente exatamente para você construir personagem, né? Você procurar músicas, poemas, histórias mais antigas e não copiar completamente, porque assim, ele pegou inspiração e a partir dali ele desenvolveu o personagem, né? Eu acho sensacional. Agora o personagem ficou ainda melhor para mim, Rossi. Você só tá perdendo pontos nessa discussão, cara.
Velho, tudo bem. Eu acho toda a mitologia do Shiryu fantástica. E tem uma luta que eu gosto do Shiryu. As outras todas eu acho. Tem duas lutas que eu gosto de Shiryu. Duas. Mas Não, peraí, as três. outras todas. Ah, não, peraí, quatro. Não. Duas. Mas eu acho que assim, se você coloca. Eu digo que eu não gosto, não no sentido de tipo. Os outros Cavaleiros de Bronze principais são, na minha opinião, melhores. Entendeu? Eu acho eles melhores. Eu acho eles mais interessantes do que o Shiryu. Cada um, Tanto em combate quanto fora dele. pra mim, eu sou apaixonado pelos 5. Todos os 5 eu acho personagens excelentes. Mas por muito tempo, o Yoga vinha sendo o meu favorito. Mas de uns anos pra cá, coisa recente, o Shiryu se tornou meu favorito. Talvez porque a gente vai ficando mais velho, né? Já vai valorizando mais a sabedoria. E eu acho muito bacana o jeito como o Shiryu é um personagem sábio, né? Um adolescente de 13 anos, mas que não é um aborrecente. Ele é um velho adolescente, né? É um velho num corpo de criança, ultra sábio. Eu acho isso bacana demais. Mas ali... Ele vai pegando a sabedoria do mestre, né? Isso. É passado diretamente para ele. Então, por isso que traz essa questão assim, ele é mais sereno, né? Ele é mais... Isso é muito legal, cara. Eu acho sensacional. Uhum. E aí, nós vemos que o Seiya, óbvio, né? Um dos personagens mais persistentes da história do Shonen, se levanta, mesmo depois de traumatismo craniano. Ele se levanta, e aí o Shiryu vai e fala assim: não, então tá, era melhor você ter desistido lá na hora. Agora você vai sentir o golpe mais poderoso do dragão. E ele manda o Cólera do Dragão, né? Um golpe que no anime muitas vezes ele solta um raio verde em forma de dragão, mas no mangá todas as vezes o Cólera do Dragão, né? O Rozan Shoryuha, ele é um uppercut pra cima. E mais um golpe, né? O Shoryuken de Street Fighter, ele veio depois disso aqui. E pelo nome, olha só, Shoryuha, Shoryuken. Então não há dúvidas, né? Do mesmo jeito que o Hadouken foi inspirado no Kamehameha, né? O Shoryuken foi tirado de Saint Seiya. Muitas pessoas não fazem essa relação, porque apesar de Saint Seiya ter sido muito popular lá no Japão na década de 80, ele não conseguiu manter a popularidade de Dragon Ball, né? Mas não há dúvidas de que o Shoryuken foi tirado do Cólera do Dragão, né? E ele Mas tem comprovação disso mesmo, Vitor? Foi tirado de fato? É pelo nome, né? É um uppercut. Shoryuha e Shoryuken, aqui Hai e Ken, né, do Shoryuken, são sinônimos. Então os dois estão falando punho ascendente do dragão, né? Ou algo desse jeito, né? Então assim, os dois têm o mesmo significado, os dois têm o mesmo gesto, né? Então, para mim é bem claro de que foi tirado daqui, né? Então a tradução também então não tá muito não tá muito dentro, né? Não. Mas eu gosto, Cólera do Dragão, eu acho sensacional. O nome Rozan tá no nome original, né? Fazendo referência à cachoeira de Rozan, né? Rozan Shoryuha. Então seria punho ascendente do dragão de Rozan. Alguma coisa assim que seria literalmente traduzido, né? Mas ficou icônico, né? E nós temos que ser gratos pelos dubladores lá na Manchete que dublaram e trouxeram essa obra pra gente, né? Se não fosse por isso, a gente nunca nem saberia que esse mangá existia, né? Ah, não, com certeza. Então eu deixaria assim, muito provavelmente foi realmente o Ken, o golpe do Ken, né, o Shoryuken, foi inspirado nisso. Dificilmente não tenha sido, mas não tem uma comprovação final, assim, de autor falando, ninguém assim não, né? Não, entendi. Eu nunca encontrei, né? Mas pra mim é bem claro, da mesma forma que o Hadouken também, eu não tenho dúvidas de que foi tirado do Kamehameha, né? Que eram as duas obras mais famosas aí nesse tempo da Shonen Jump, né? Claro que tinha o Hokuto no Ken, depois veio o Jojo, mas nesse momento aí, eu acho que Dragon Ball e Cavaleiros eram mais populares do que os outros ali em 85, né? 86, né? Mas aí o que nós temos é que o Seiya voa pra cima, cai de cabeça, voa mais litros e litros de sangue.
E aí, o que acontece é que o Seiya se levanta mais uma vez. E o que nós temos na cena a seguir é que o Seiya, ele... Depois que ele se levanta, o Shiryu vira pra Shunrei e fala assim: não, Shunrei, pode esperar mais um pouco, porque eu tô vendo que esse cara aqui é osso duro de roer, então vai demorar mais um tanto, né? O que vocês têm a dizer aí desse início aí de combate de Shiryu e Seiya, que na verdade, por enquanto, é só saco de pancada, né? Olha, eu acho que foi uma das lutas... Essa foi a luta mais interessante que eu tinha visto até então do anime, né? Quando eu tava assistindo pela primeira vez na Manchete, sem dúvida nenhuma, foi uma luta sensacional. As outras todas até aqui foram meio que, né, muito unilaterais, enquanto essa você já vê que e você não consegue, e você fica meio assim, poxa, o Shiryu é tão mais forte do que o Seiya, assim, é uma coisa. E você fala assim, pô, o Seiya não é o principal dessa bagaça, o que tá acontecendo? Uhum. Então, né? Essa, eu diria que a segunda grande luta. A primeira seria o Seiya contra Cassius, né? Iconicamente, assim, digamos assim, em ordem de importância, né? Agora, mas eu digo em questão de unilateralidade. Seiya contra Sim. Cassius também é unilateral, entendeu? Sim, Os Cassius nunca teve uma chance. E aqui você fala, caramba, o Seiya vai perder? Como que o Seiya vai... Que é isso? O que tá acontecendo aqui? Entendeu? Não, eu concordo. Exatamente, eu tô falando em questão de icônico, digamos assim, de mais marcante. Essa luta aqui, cara, você já começa com o Shiryu espancando o Seiya de uma maneira assim, é exatamente aí que você começa a criar, vamos dizer assim, o caráter do personagem, certo? Principalmente do Seiya. É aqui que começa, assim, claro que já tem uma criação do personagem antes, né, mas o que eu diria que é o caráter mais marcante dele, que é a superação, né? É aqui que começa. Uhum. E aí o Seiya se levanta, dispara os meteoros de Pégaso dele, e o Shiryu, ele deflete todos os meteoros de Pégaso com facilidade, com o escudo do dragão, né? E ele ainda revela, muitas vezes repetem os elementos, né? Os elementos em Saint Seiya vão se ecoando. Então, na luta anterior nós tivemos ali do Yoga falando da resistência da armadura de cisne, e agora nós temos o Shiryu falando que o escudo e o punho do dragão, por terem ficado debaixo da cachoeira de Rosan, eles são mais resistentes do que qualquer armadura de bronze, né? Então, ali falando assim, você não adianta você lutar, que você já perdeu. E ele dá mais um soco e ele trinca o punho, a parte assim, a proteção da armadura de Pégaso do braço, né? Ele destrói com um soco, né? E ali nós temos o duelo o Shiryu com o punho e o escudo mais poderosos, né? Lutando contra o Seiya, e a forma como o Seiya vai superar esse desafio, eu acho fantástico, né? Ô Rossi, você também, que eu sei que você é um grande fã dessa cena aí, você quer explicar para nossa audiência como é que o Seiya supera esse desafio? O Seiya, ele utiliza uma lenda, né? Um dizer, né? Popular, que é assim, é uma charada, né? O que acontece quando a lança mais poderosa se choca com o escudo mais poderoso? Uhum. Então o Seiya fala, eu não tenho poder para quebrar essa defesa, né? É impossível com o meu ataque, com a minha armadura, eu dar conta de quebrar o escudo do dragão. E o único jeito de quebrar o escudo do dragão seria então com o punho do dragão, né? Já que são as duas partes mais poderosas. Então o Seiya se lança num ataque suicida, uma coisa muito insana, cara. Quando eu vi isso quando eu era criança, eu falei, meu Deus, velho. Ele se joga, ele joga como se ele choca a cabeça dele contra o escudo, e aí o Shiryu vai socar a cabeça do Seiya que tá contra o escudo, claro, isso tudo na velocidade do som, né? E ele acaba, o Seiya tira a cabeça no último instante, e o Shiryu destrói o próprio escudo dele. Então ele faz o Shiryu destruir o próprio escudo ao custo de ter um traumatismo craniano X2, porque ele já tava com um, né? O Seiya ali já se percebe que o primeiro milagre, e inclusive nessa luta, eu acho que é uma das coisas que é o ponto mais
um dos pontos mais falhos de Saint Seiya. É bem evidenciado aqui. Em que sentido que eu digo? O Saint Seiya, ele é uma obra, igual a gente falou no episódio anterior, que você tem que lidar como se fosse uma novela, um dramalhão, um negócio muito... E isso significa que o Kurumada não segue muito à risca as regras que ele mesmo impõe. E uma delas, para mim, que é completamente desrespeitada ao longo da obra, é o que eu falei mais cedo, que os cavaleiros, os corpos deles são corpos de pessoas normais, enquanto as armaduras, sim, que protegem eles contra esses ataques que seriam mortais a qualquer pessoa, né? E isso é muito provado nessa luta, porque o Seiya e o Shiryu partem então para tirar a armadura e sair no soco, dando golpes um no outro. Só interrompendo rapidinho o que você tá falando, Rossi. O Shiryu, ele fala assim, pô, já que meu escudo e meu punho não estão funcionando mais, então minha armadura não funciona mais pra nada. Eu não sei de onde que ele tirou essa conclusão, mas o que acontece é que o Shiryu, pela primeira vez, mostra seu peitoral ali. Nós vamos ver isso ao longo da série inteira, ele fazendo isso várias vezes, né? Mas ele tira a armadura e o C, como uma questão de honra, fala assim, não, eu não vou lutar de armadura enquanto você tá aí pelado, né? Então ele tira a armadura dele também, né? Outra marca do Shiryu, né? Que ele adora tirar a armadura, cara. Eu nunca vi um cavaleiro que gosta de lutar sem armadura igual o Shiryu. Eu acho que a armadura é um detrimento pra ele, fraga. Ele começa com a armadura mais quebrada, porque ele tem o escudo e não sei o quê, e termina com o cara que, tipo, não, toda luta, na hora que ele vai ganhar, ele tira a armadura dele, porque... Essa armadura não presta. Ela tá só me segurando. Então, assim, essa pra mim é uma regra, isso é uma coisa que você tem que estar um pouco disposto a abstrair, digamos assim, quando você tá lendo Cavaleiros, porque o Kurumada constantemente quebra algumas regras. Essa para mim é a mais ofendida de todas as regras, por muito. Porque ele fala exatamente, não, mas os cavaleiros têm corpos normais, de seres humanos normais. Balela, porque senão tinha morrido todo mundo muitas vezes e não morreram. Não tinha história, né? Basicamente. Cada batalha ia ser um golpe só e acabou. Pela forma que nós vimos ali. Você sabe que ele pincela, na verdade, Bruno, mais ou menos isso mesmo. O Kurumada, pra mim, ele pincela um cenário em que a luta entre cavaleiros é letal por causa disso. Olha só, tem vários elementos que constroem essa imagem de que a luta de cavaleiros é a luta de um golpe só. Primeiro, esse fato, que sem armadura você morre. Então, se o cara destruir sua armadura primeiro, você vai morrer, porque o próximo ataque dele vai te matar. Segundo, um golpe não funciona duas vezes com o mesmo cavaleiro, que é uma outra trope que o Kurumada costuma desconsiderar algumas vezes, tá? Então, você tem essas duas tropes que se você levasse elas à risca, a luta de cavaleiros é uma luta, tipo assim, Golden Gun. Porque se você deu um golpe e não matou, se você deu um golpe e ele não foi efetivo, você se ferrou, porque um golpe não funciona às vezes com o mesmo cavaleiro. Se deu certo, o cara provavelmente não tá em condições de revidar depois que ele tomou o golpe. Só um parênteses aqui, muito importante até pro ouvinte, porque se eu não tô entendendo, o ouvinte também talvez não esteja entendendo. Rossi, você usa muito isso com frequência. O que raios é uma trope, cara? Explica isso aí pra gente. Trope é uma coisa, é uma dinâmica recorrente, né? É um elemento de história que se repete, né? É um chavão, né? Durante o... um chavão, um recurso de narração, né? Que acontece. Ele é o que guia a história. São, tipo assim, as premissas da história que vão se repetindo, que vão guiando aquela história. Ok. Tudo bem. Assim, do que você tá falando aí dos cavaleiros lutarem sem armadura, porque ali nos primeiros capítulos ali que nós vimos do Seiya, da Marinha explicando pro Seiya, nós vimos ele desintegrar pedras enormes ali, né? Com o soco, e ela fala, o poder do cosmo, o poder dos cavaleiros é destruir, porque você vai separar os átomos. Então, se você separa os átomos, se destrói. Então, realmente, se fosse lutar sem armaduras, era
pro primeiro soco que pegasse aí, o corpo do Seiya do Shiryu virar purê de batata, né? Só que aí, é claro, assim, você sente o peso realmente. Se o cara tá sem armadura, ele toma muito mais dano. Mas digamos assim que tem que ficar viável pro shounen, né? Então, não vai levar ao pé da risca, como disse lá anteriormente. Mas também, quando o cara leva um golpe sem armadura, você vê que o impacto é muito maior e tal. Mas claro, na hora que o roteiro quer, o cara levanta quantas vezes precisar, né? Então assim, faz parte, né? Faz parte do pacote Saint Seiya, né? Eu só tô falando que eu tô falando que isso é uma das coisas que, porque Uhum. eu, pelo menos, quando eu tô acostumado a maior parte dos shonins, eu costumo a ficar chateado quando as regras do próprio shonin são quebradas sem explicação, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, o power level de Dragon Ball, as regras de maldição de Jujutsu, por exemplo, as regras de Nen de Hunter x Hunter, Uhum. né? Assim, quando você tem pontos-chave muito bem estabelecidos, eles é que dão, apesar de ser um mundo fantástico, eles é que dão credibilidade para aquele mundo que você está assistindo, né? É importante que você veja aquilo e entenda quais são as regras e que aquele mundo respeite aquelas regras para que você consiga entender logicamente o que está acontecendo, né? Sim. Um mundo sem regras, você não sabe. Aí vira um negócio que o escritor escreve o que ele quiser e você simplesmente tem que aceitar. E isso tira a imersão quando você está assistindo ou lendo uma obra. E o Kurumada, ele quebra esses pontos-chave, essas regras que ele coloca algumas vezes. Só que é importante você saber que algumas dessas coisas ele faz, igual para mim, isso tem a ver com aquilo que eu falei, aquele sentido de novela, de dramalhão. Não é como se fosse um shonen regular. Então, eu entendo que é tipo assim, ele usa como mecanismo para avançar o plot, sabe? Para avançar a história, para dar uma reviravolta. Então eu aprendi a não ligar. Mas é uma coisa que quando você vai ler ou ver Cavaleiros, você tem que estar preparado, porque isso acontece. Mas digamos assim, no mangá é muito menos esse negócio do cara ficar se levantando. No anime, parece que tem várias cenas filas em todas as lutas, então fica muito mais chato. Aqui não, aqui você sente mais assim, o peso, né? Até porque as lutas são mais rápidas no mangá, então é aquele negócio, são batalhas tendem a ser de um golpe, ou quando não é um golpe é 2, 3 no máximo, né? Então assim, mas voltando pra luta, depois que o Seiya retira a armadura desse jeito, mostrando mais uma vez o sangue quente que ele tem ali, a determinação dele, o Shiryu, ele reconhece o valor do Seiya, ele fala assim, ou seja, você também não tá aqui só por motivos pessoais, me diz aí qual que é o motivo que você tá aqui, né? E aí, antes do Seiya responder, o Shiryu, ele já corta e fala assim, não precisa nem responder, te conhecendo, eu já sei que você deve ter um motivo muito bom pra estar aqui nesse circo aqui lutando, né? E ele fala, eu tô aqui pra honrar o meu mestre, pra ele, se ele for partir desse mundo, pra ele saber que ele fez um bom trabalho, né? Que ele criou um discípulo que aprendeu todos os ensinamentos dele. E ali nós temos uma luta no extremo, né? O Seiya disparando meteoros de Pégaso, o Shiryu, ele se esquiva dos golpes inicialmente do meteoro de Pégaso, ele fala assim, você não são todos os seus golpes que ultrapassam o Mach 1, não. Eu só preciso me esquivar desses mais rápidos e os outros que são mais lentos eu aparo com as mãos, né? Então, só que aí o que acontece é que tem alguns que vão passando e ferem o Shiryu, e ele cospe sangue e tal, então o Shiryu, a luta inverte, o Shiryu começa a ficar encurralado pelo Seiya, né? Até que... E tem aquele efeito muito legal, cara, que é o famoso você já está morto, né? Omae wa mou shindeiru. Aqui é o reverso, né? Aqui é o reverso, né? Tipo assim, o seu golpe não me atingiu e ele vai, cospe sangue. Não é possível. Aí mostra a marca na barriga dele, né? É muito legal. Dá aquela risada, você não me acertou. Ai! Ele tem um efeito retardado do golpe, né? É muito bom. E aí nós temos
o mestre, mais um flashback do mestre ancião, ele falando sobre o ponto fraco do dragão, né? E falando assim, por 1 milionésimo de segundo, quando você dispara o cólera do dragão, você deixa o seu coração exposto. E se o seu adversário perceber isso, ele vai atingir seu coração. Vai ser tipo assim, um ataque crítico, né? Um dano crítico aí. Mas o Shiryu fala assim, pô, mas então eu não preciso me preocupar, porque só o senhor que seria capaz de ver esse milionésimo de segundo. Ninguém mais conseguirá detectar isso. E aí o mestre ancião faz aquele olhar sério e fala assim, pô, toma cuidado, se um dia alguém descobrir isso, você vai morrer. E aí, o que acontece é que o Seiya manda na cara do Shiryu, fala assim, ó, não adianta, Shiryu, nem disparar o seu cólera do dragão, porque eu já percebi, você abaixa o seu punho esquerdo quando vai disparar ele. Não, é mais importante do que isso, Vitor. O Seiya fala isso, sendo que o Seiya tá com 2 concussões violentas, velho. Ele tá conseguindo ver isso aí, sendo que o cara tá com o crânio aberto, velho. Digo assim, putz, esse é o nível. Esse é o nível do Seiya. E aqui eu vou... E você falando que o Shiryu é melhor que o Seiya. Shiryu é um lixo perto do Seiya. Olha o que o Seiya tá fazendo, velho. O Seiya tinha o Sharingan original. É verdade, Seiya... Não. Olha só, para começo de conversa, o Seiya só é foda porque ele enfrenta o Shiryu. Então a referência é o Shiryu. Tá certo? Porque se não fosse o Shiryu para poder mostrar o quanto que o Seiya é foda, ele não seria tão foda assim. Segunda coisa, o Shiryu deixa pra lá. Mas enfim, a referência é o Shiryu, cara. O Seiya só é bom porque tem o Shiryu como adversário. Esse é o fato. O fato é que os dois são sensacionais. Essa é uma das melhores lutas do mangá. E eu vou até conceder, porque eu acho que nessa luta, depois que eles tiram a armadura, eu acho que o anime é uma das poucas vezes que o anime faz melhor do que o mangá. Porque a trilha sonora aqui da versão animada, eu assisti umas semanas atrás, é assim, eu tinha lágrimas assim enquanto eu tava assistindo, emocionava mesmo, né? Que é os dois ali no limite se enfrentando, e quando o Shiryu arma o cólera do dragão, você acerta o meteoro de Pegasus no coração dele, ele cai, e aí chegam os médicos, o C também, ele finalmente desaba no chão lá, com perda de sangue, os médicos chegam, e o médico fala assim, pô, o C tem que ir agora para transfusão de sangue, fazer uma cirurgia na cabeça, senão ele vai morrer. E o outro médico fala assim, pô, o coração do Shiryu parou. E nesse momento a Shunrei corre desesperada lá, atrás do Seiya. E aí ela fala assim, o mestre ancião, aqueles negócios, também tirado o coelho da cartola de última hora, mas o mestre ancião falou que se acertar o mesmo golpe do lado contrário, você pode fazer o coração do dragão voltar a bater, né? Tirou esse coelho da cartola, mas comprou uma cartinha ali no deck que tinha esse especial, né, Rossi? Mas... o famoso... Coração das cartas. É o famoso plot armor, isso aí, meu amigo. Mas é emocionante porque o C, ele se levanta e fala assim, não, eu vou salvar o Shiryu, ele se levanta ali ensanguentado, o Shiryu aparece de um lado, segura o Shiryu de pé para que o C possa acertar. Não, o Shiryu segura o Shiryu, não. O Shun, Yoga, né? O Shun segura o Shiryu. E na hora que o Seiya vai golpear, o Yoga segura o punho do Seiya e ele fala, se você acertar ele nessa distância, você vai perfurar o peito dele, né? Então deu alguns passos para trás. Então aqui nós já vemos que o Yoga, ele já tá tocado pelo caráter desses antigos amigos dele do orfanato, né? Então ele já tá tocado ali pela perseverança dele, já tá ali ajudando. Você dá esses 3 passos para trás, ele dispara o soco que acerta ali nas costas do Shiryu do lado contrário e ele volta a bater o coração, né? Então assim, essa cena no anime com a trilha sonora é sacanagem, viu? É de maltratar ali o nosso coração, viu? Vocês não acham que é uma construção do sentimento de irmandade que tem entre esses 4 inicialmente aqui? Então, o Alzheimer passou aqui, eu lembrei que eu queria falar.
O Seiya só ganha essa batalha porque ele é o protagonista. Igual o Ross falou, é o plot armor. Pra começo de conversa. Segunda coisa. Mestre Ancião, cara, que sacana esse cara, hein, velho? O Shiryu lá querendo concentrar na batalha e o cara ainda manda essa, pô, que tá morrendo. E a gente vai descobrir depois, né, na continuação, que tem aí uma explicação pra isso. Olha só, ainda tirou a concentração do Shiryu na batalha. Isso é sacanagem. Na verdade, o Mestre Ancião fez isso só pra desconcentrar o Shiryu e ver se ele tava pronto pra lutar mesmo desconcentrado, né? Tá vendo? É culpa do Mestre Ancião que o Shiryu perdeu essa. E terceiro, cara, essa questão da construção da Irmandade, né? Eu só acho essa cena sensacional porque, assim, os médicos chegam lá, que médico que nada, velho. Que bobagem. O negócio é... Olha, uma coisa muito comum em Cavaleiros do Zodíaco que é o seguinte, ó. Ao invés de você salvar os personagens, a cura geralmente assim, eu vou explodir você na porrada pra te salvar, tá? Então é um murro que explode o coração pra poder salvar o cara. É muito bom, velho. Muito bom. Mas realmente já começa a construir ali o laço dos personagens, né? O Shun mostrando a bondade dele, o Yoga a frieza, olha... Peraí, você vai explodir o coração dele. Agora você tem que ser calculista, tem que calcular bem esse golpe. Porque o Seiya... Até no desenho animado, mostra, né? Ele já tá assim, sendo levado pro hospital. Ele começa a falar, não, E é uma das cenas mais sensacionais que me marcou, que é o olho da Shunrei, cara. Que mostra assim, o olho dela é gigantesco. Gigantesco. Ele exagera muito no traço dos olhos dela, né? Isso não sei se vocês sabem da onde que vem o estilo mangá. Uma das coisas que inspira muito esse estilo dos olhos gigantes foram os teatros kabuki. Isso. Né? E que o pessoal, eles faziam uma maquiagem muito forte nos olhos, e isso se inspirou o Kami-sama dos mangás, né? A poder fazer esse olho mais exagerado. Então, assim... Osamu Tezuka, né? Exato, criador de Astro Boy, né? E de muitos outros mangás. E assim... Isso é sensacional, como que isso traz uma expressão muito forte para os desenhos animados, né? Com certeza. Japoneses. E vou falar... Pode concluir. Essa cena para mim da Shunrei dava até vontade de rir, porque é muito... Assim, os olhos dela... cobrem quase que o rosto inteiro. São duas lâmpadas de farol, né? Isso. Mas assim, outro motivo que faz essa cena exclusiva, você sabe que eu sou o maior defensor do mangá, e eu adoro também a arte do Kurumada, lamento por quem não consegue apreciar, mas nessa cena específica da Shunrei correndo pra chegar na maca ali que você tava, a proporção do corpo da Shunrei no mangá é uma coisa ridícula. Parece um anão. Parece um anão correndo pra chegar ali na maca. No anime, pelo menos, tá com proporção certinha. Né? Eu tô mostrando aí pra vocês a imagem, acho que vocês nunca tinham visto. Não, ela parece um personagem de Turma da Mônica, velho, no meio do... A adolescente, de repente, se transforma em uma criança de 5 anos, né? Tipo isso. Exatamente. Agora, a gente não falou de uma coisa muito importante, que é da tatuagem do Shiryu. Que, aliás, é outra coisa que traz cool points pra ele. Quando a gente é criança, assim, pô, eu achava aquilo sensacional. Que é uma tatuagem que eu tenho que dar meu braço a torcer. Eu sempre quis ter um dragão nas costas quando eu era criança, velho. Quando eu era criança, pois é. Não, isso aqui é legal, velho. Te falar a verdade, desde que eu era criança, meu pai sempre me ameaçou, falando que ia me cobrir de porrada se um dia eu fizesse tatuagem. Falou exatamente. E a única que eu cogitei fazer, que eu tive vontade de fazer na vida, foi essa tatuagem nas costas do Shiryu. O motivo de eu nunca ter feito é porque ela não era uma tatuagem. Se eu tatuasse, ela não ia desaparecer e aparecer conforme o meu estado de espírito, né? Então, então não vai ser de verdade, né? Então aí eu passei essa e preferi ficar com o corpo imaculado. O comentário que não quer calar é o seu pai, né? Que vai te explicar na porrada. E queria fazer, tinha que soltar o meteoro de Pegasus, né? Não, meu pai me ameaçou também. Falou, velho, se aparece uma tatuagem, eu acho que o medo dos nossos pais era real, velho. Ou como é que você explica pra sua família depois que seu filho tem uma tatuagem permanente, velho? Os pais dos anos 80 eram assim também, que o meu pai e minha mãe até hoje também. Minha mãe, assim, filho,
A única coisa que eu não quero que você faça na sua vida é tatuagem. Até hoje, cara. Exatamente. Não faz isso, meu filho. Depois não eles faz superaram. Eu tenho uma tatuagem, né, no braço. Então, depois eu cresci e isso superou. Meu pai era assim, olha, enquanto você for menor de idade, sua responsabilidade só é minha. Então, assim, isso. não cague no pau. Depois eu vou mais velho, você faz o que você quiser. Mas, por enquanto... Você faz a borrada que você quiser, né? exatamente, mano. Por enquanto Não, a mas essa responsabilidade é tatuagem- minha. Eu vou ter que explicar pra muita gente essa tatuagem de dragão nas suas costas. E a tatuagem, Bruno, ela vai desaparecendo quando o Shiryu tá próximo de morrer, né? Não, ela surge. Agora, a explicação do porquê ela surge é que quando o cosmos dele tá ativado pra soltar o cólera do dragão, correto? Isso. Quando tá na intensidade máxima. Às vezes, mesmo quando não é, ela aparece também. Mas o cólera do dragão já eleva. Inclusive, é uma loucura, mas quando o Shiryu manda o cólera do dragão, diz que reverte o fluxo do sangue das artérias dele. Os médicos aí... Kurumada, o biólogo, né? Os médicos que estiverem ouvindo isso, possam nos comentários se isso mataria alguém ou se seria possível, né? Ah, não, as explicações de Cavaleiros Zodíacos são as melhores. velho. Pensa o sangue no coração rodando ao contrário, velho. Que insanidade é essa, irmão? Não faz a menor diferença pra história, né? Mas é um detalhe importante, né? É aquele detalhe desnecessário, mas completamente necessário. Culpou isso. Kurumada pensou assim: sangue é água, né? Isso. É líquido. São joia. E aí foi lá e falou: não, é igualzinho a cachoeira. Porra, Kurumada. Já não bastava uma. Agora tem que colocar um outro, né? Só por diversão. Isso. Então, o Seiya dá um golpe bem no coração, onde tá a pata do... não sei nem se... A garra do dragão. E está no posicionamento do coração do Shiryu. Exatamente. E aí salva o Shiryu, os dois são levados pro médico, né? E logo depois já é cortado para a próxima luta, que é Andrômeda, Shun de Andrômeda, contra Jabu de Unicórnio, né? Aqui, muitos que estavam assistindo, ou lendo o mangá pela primeira vez, ainda não tinha sido mostrado nada do Shun, e o Jabu já tinha um background ali, a gente já sabia que ele servia de cavalinho pra Saori quando ele estava lá no orfanato, já tinha um background que eu sei dele, era perfeitamente plausível imaginar que o Jabu seria um dos protagonistas, né? Mas o que acontece é que não contava que ele estava enfrentando o Shun de Andrômeda. E ele toma um cacete aqui inimaginável, né? Ali o... Pra quem não... Pra todo mundo que viu só o anime e tal, o Shun... O anime até fala isso, mas assim, o anime não pinta, acho que tão claramente quanto o mangá. O Shun é o Cavaleiro de Bronze mais poderoso, velho. Nessa época aí é sem sombra de dúvida. Ele, como a gente falou assim, o Yoga é nível acima de prata, o Shun é tipo nível ouro. Esse é o nível do Shun. Nós ainda, quando você tá lendo essa parte do mangá, você ainda não sabe. Porque o Shun ele só utiliza a corrente de Andrômeda durante muito tempo, mas o que... A corrente limpa ele. Se ele não tivesse a corrente, ele ganha de todo mundo. Ele usava a corrente pra não matar os outros, era isso, porque ele é um sujeito pacífico, né? Ele não gostava de lutar, não queria violência. Inclusive, ele, no combate contra o Jabu, ele tá o tempo todo convencendo o Jabu a desistir, falando que essa luta é irrelevante, que ele tá ali só pra reencontrar o irmão dele. Só que mais pra frente, bem mais pra frente no mangá, né? Lá próximo, 2 arcos pra frente. Não, é o próximo arco, mas na metade, no final do arco seguinte, né? Vai revelar um flashback que antes da Guerra Galáctica o Shun já tinha poder aqui pra deitar num golpe o Cavaleiro de Ouro, né? Só que ele ficava se selando, tipo, pra quem já leu Hunter x Hunter, é meio que o negócio do Kurapika dele selando o golpe mais poderoso dele. Então, na verdade, ele usa a corrente de Andrômeda para não usar o poder destrutivo que ele tem, né? Mas mesmo só com a corrente de Andrômeda, sozinha, luta sozinha e massacra o Jabu. Não deixa ele fazer nada contra o Shun, né?
Um detalhe legal do anime, eu não sei se tem no mangá, eu acho que não tem não, mas é a entrada dos personagens na arena, que é exatamente do Jabu e do Shun. Eles saem correndo, né? Assim, é bem MMA quando tem a entrada dos lutadores. Tinha um pouco de show também, mostra o show do Coliseu, assim, essa Guerra Galáctica. Eles correndo assim, aí ele pula e grita, armadura, né? Andrômeda e tal. E eles colocam a armadura, e a armadura no desenho animado ela é muito mais feminina do que no mangá, tá? Principalmente a de bem Andrômeda. mais. Bem E mais. aí o público começa a gritar, ai, lindo! Ai, Shun, casa comigo e tal. É muito divertido. E isso mostra muito, muito bem já a montagem do caráter de cada um dos personagens. Já mostra muito forte que o Seiya tem essa questão da superação, né? O Shiryu da honra, o Yoga da frieza e o Shun da bondade, assim, de não querer machucar os outros. Isso já é muito bem construído desde o início e vai ficar com os personagens até o fim. O Shun, ele tem esse caráter mais gentil, né? E eu acho bem interessante do jeito que constroem. Aqui, novamente, falando, o nome do Shun, ele significa, em inglês, twinkle, né? Cintilar, ou seja, tendo aquela impressão da estrela, que a estrela tá cintilando, tremeluzindo, né? Então, aqui já revela no nome um significado de ter um potencial escuro, porque que a estrela não tá brilhando, não tá shining, né? Ela tá cintilando ali, né? E o Ikki, que daqui a pouco nós vamos apresentar, mas acho bom já falar do nome dele, é um nome, significado meio que casado com o nome do Shun, que é shining, que é brilhante, radiante, né? Reluzente. Então, nós vemos ali que o Ikki tem mais esse significado de brilhante e o Shun de cintilante, né? E um detalhe interessante é que o Shun, ele é o personagem favorito do Masami Kurumada. Por quê? Porque o pai do Kurumada, ele trabalhava, acho que trabalhava ali no ramo de obras, né? Então, quando o Kurumada ia crescendo, não era... fica meio assim, eu não sei ao certo, mas meio que deixava meio incerto pro Kurumada, assim, ele sentia a pressão de que ele tinha que escolher uma profissão mais masculina quando ele crescesse. Como ele escolheu ser um artista, ele sentia esse paralelo com o Shun, que mesmo ele estando ali num ofício, né, que muitas vezes visto como mais gentil, né, ele tinha que provar também a masculinidade dele, né? Então, tem muito disso no arco dramático do Shun, que é isso, ele provando que ele é um homem, né? Acho até, é claro que é uma infantilidade, quando a gente era criança, tinha muita brincadeira, que o Shun era mais menininho e tal, mas eu acho um personagem fantástico e é um cara, assim, de um caráter assim, incólume, né? Então, assim, eu acho um personagem fantástico, como todos eles, né? E tem esses elementos da gentileza, mas também nós vemos o elemento da Andrômeda, do sacrifício, que nós vamos ver muitas vezes ele preferir oferecer a vida do que derrotar o adversário, né? O que vocês acham aí do Shun aí no início, como ele é apresentado? É um perfil de personagem também muito comum nas séries japonesas. Por exemplo, Yu Yu Hakusho tem o Kurama, né? Que é um personagem mais feminino também, que é realmente assim, é proposital. Os japoneses, eles colocam personagens que são homens, mas eles têm um rosto mais feminino, jeitos mais femininos, né? Que dá aquela dualidade. Isso é proposital mesmo. E o Shun tem muito disso, mas realmente a transformação do caráter dele, né, da questão da gentileza, do auto-sacrifício, né, isso é muito, muito bem trabalhado também na série. Eu acho bonito também. Eu acho um exemplo muito bonito também que o personagem traz, né? Porque não importa se você é o mais poderoso, o que importa são as suas atitudes, né? O que você acredita. Eu acho que traz isso muito bem para a história. Uhum. Quer complementar alguma coisa aí sobre o Shun? Se eu podemos prosseguir aqui. Não, eu acho que eu só ia acrescentar que o Shun, ele tem realmente uma pegada diferente no anime, né? Do que ele tem no
do mangá. No mangá, ele é um personagem muito mais sóbrio, neutro, né? O personagem do anime, eu acho que ele tem algumas falhas, né? Ele passa muito esse sentimento do tipo assim, de homem feminino, e não é isso, né? Não é feminino, o Shun é delicado, Isso. né? Não é uma falha, não que tenha algo errado com um homem feminino, mas que tem algo errado. Eu digo que não é o que eu acho que o autor queria passar, que é o que vocês falaram aí, né? Exatamente. Que é um homem delicado, é diferente. É a delicadeza, é a delicadeza de proteger a vida, a delicadeza necessária para todo ser humano para você preservar a vida, porque a vida é uma coisa muito delicada, né? E isso. Não, e você pensa que coração de ouro. O traço do Shun tem um coração puro mesmo, um coração de ouro, um coração, né, completamente caridoso, né? Você não querer machucar ninguém, você tá sempre preocupado com o bem-estar do outro, porra. Que pessoa sensacional é o Shun de Andrômeda, né? E ainda mais na linha de atuação dele, né? Um cavaleiro que é obrigado a lutar, né? O seu ofício, a sua missão na Terra é lutar para proteger, é lutar para, né? Para defender a paz na Terra. Não é para isso que os guerreiros de Atena servem, né? Para proteger a humanidade, a paz na Terra. Então, pô, um ofício de lutador, sendo que você tem um coração desse, é uma coisa muito muito incrível, né? E eu acho que isso se perde no anime em razão dessa retratação dele como um personagem mais fraco, né? Fica parecendo frágil, feminino, né? Mais bobo, e não é isso que ele passa. E eu acho que, mais uma vez, voltando no argumento que o Bruno trouxe, que eu acho que é um dos fatores principais, porque pesa muito, é a arte da armadura de Andrômeda no anime, que é muito, muito, muito feminina, né? Comparado à arte do mangá, que é uma arte muito mais próxima das outras armaduras, né? Não é uma... Não tem uma disparidade, só a cor dela que é uma... Na verdade, nem a cor, né? Porque o Vitor vive me corrigindo, no mangá todas têm cor de bronze, então... Não, as de bronze não, as de prata é que são... Tem a controvérsia, mas a minha leitura é que as de prata são todas prateadas, mas as de bronze cada uma tem uma tonalidade. A de Andrômeda, como é a constelação de Andrômeda, né? A princesa de Andrômeda, que ia ser oferecido como sacrifício ao monstro, né? Eu acho que o Kraken ele foi colocado essa criatura no filme da década de 80, né? Clash of the Titans, mas na mitologia grega acho que era Cetus, né? Que é a baleia. Mas é uma figura feminina, então assim, tem feminilidade, mas mais na simbologia da armadura. O Shiryu acho que tem a delicadeza, a minha leitura, que é a delicadeza de preservar a vida, né? O Shun é. E assim, já vou continuar aqui na simbologia do Shun, porque não tem como falar do Shun sem falar do Ikki, que os dois têm muita correlação de um com o outro. Que ali no meio da luta contra o Jabu, a corrente de Andrômeda ela já começa a ficar mais errática, ela começa a apontar que o inimigo não é o Jabu, começa a apontar que tem um inimigo escondido na direção da urna. Até porque o Jabu nunca foi inimigo pro Shun, né? Não, ele apanhou pro Autobattle ali da corrente de Andrômeda. O Shun deixou o autopilot da corrente de Andrômeda e tava tipo assim, velho, vamos parar com isso. Sabe aquele negocinho, por que você tá se batendo e a pessoa dando tapa na cara do outro com o próprio braço? Eu sinto que é mais ou menos isso que o Shun tava fazendo com o Jabu. Para de se bater, para de se bater, para de se bater. Exatamente. E aí a corrente começa Pode falar, Bruno. Não, foi mal. Vale a pena, né, falar isso, que a corrente tem vida própria. Né? Ela tem uma certa consciência. Tem. Então ela pode se defender sozinha, ela pode atacar sozinha, ela manda de Andrômeda, ela é muito foda, essa armadura de Andrômeda. E é mais uma das armaduras do conjunto. Ninguém usou desde a era mitológica, sacou? Tirando a de Pégaso, dos 5 principais, né? Como eu já disse algumas vezes aqui, esses são os primeiros cavaleiros a utilizarem essas armaduras sagradas desde a era mitológica. Então, assim, olha a pressão, velho. São armaduras muito especiais comparadas às demais armaduras. É claro que vai ter gente que vai discordar, mas eu embarco nessa leitura aí de que o Shun, o Yoga e o Shiryu também eram os primeiros, né? Agora, o Shun,
ele começa a ver ali os sinais erráticos da corrente de Andrômeda que começam a apontar em direção à armadura de ouro, né? A urna da armadura de ouro tá longe, tá ali em cima atrás da arquibancada, lá em cima do Coliseu, né? Então, no anime o Ikki sai de trás da urna, mas no mangá ele abre a caixa e ele sai lá de dentro. Como ele tava escondido lá dentro, eu não sei. Mas o fato é que Véio, é ilusão, velho. Fênix tem esse poder da ilusão, Deve é ser. isso aí. Porque não tem como, velho. O Ikki tava... Eu fico imaginando o Ikki esperando o momento certo, abaixadinho, não é igual um ginasta. Aí, esperando- e lá junto Na com a hora- armadura de Sagitário. Velho, tinha uma armadura inteira lá dentro, É. cara. Nossa senhora. Mas aqui nós vemos a cena do Ikki saindo de dentro da urna da armadura de Sagitário. E aqui aparece quando o Shiryu ali tá com aquele óculos lá, que ele nunca mais usou, mas um óculos que dá um ar de superioridade, Ikki, né? O Ikki. É. Ah, não, pelo amor de Deus, esse óculos é ridículo, cara. É ridículo. Esse protetor de face é estúpido pra dizer o mínimo. É porque o Kurumada queria colocar um óculos escuros no cara e não podia. Aí ele colocou essa parada escrota aí, velho. Imagina a armadura com óculos retrátil, cara, sem motivo nenhum, aí. Mas nunca mais usou, né? Só que ali aparece uma figura que a gente não vê direito. É um homem careca com a boca aberta, É um né? demônio. É um demônio. Eu fui atrás do que significava isso, e essa figura é uma figura budista que é o Wagyu. É inclusive uma armadura, não, uma estátua que tem em um templo lá no Japão, e é uma divindade guardiã, feroz e furiosa. Essa boca aberta dele forma exatamente a forma que você precisa para produzir o som A. E então é um símbolo de violência explícita. Então Som o quê? Não saiu, eu acho, Vitor. É um símbolo de violência explícita, né? Então, Não, mas a boca é a que você precisa pra fazer um som de quê? de A, né? A. Ah, de A. Isso. Ok. Então é um símbolo lá nessa filosofia budista, um símbolo de violência explícita que tem tudo a ver com o personagem do Ikki, né? Então assim, e são duas figuras, tem uma estátua de um lado, nesse tempo tem uma estátua de um lado que é a Agyo, e do outro tem o irmão dela que é o Ungyo. O Agyo simboliza a proteção ativa para destruir o mal. E o Ungyo, que tá com a boca fechada, ela representa a proteção passiva, que você guarda a sabedoria. Então olha só que bacana, você tem o Ikki e o Shun, cada um representando uma desses guardiões aí da simbologia budista. Isso é muito foda, né? O Kurumada, quem não gostar dele, o cara tem que se dobrar e tem que tirar o chapéu, porque esse cara não é normal, do jeito que ele constrói as simbologias dos personagens, né? E você tá falando de uma referência que vai aparecer lá agora que caiu a ficha. Lá no Next Dimension tem essa referência ainda. Sensacional. Tem, que replica também com o Shaka e com o Shijima, né? Chegaremos lá um dia, né? Chegaremos lá um dia. Pois é. Não, eu acho brilhante. Brilhante. Porque olha a quantidade, olha o repertório que você precisa ter para poder colocar esse tanto de símbolo numa... Sabe, você tem que parar para pensar, porque tem muita gente, por exemplo, que critica a arte do mangá, falando que não gosta muito do tipo de ilustração. Eu vou confessar que, assim, eu também não acho a arte do mangá, do Kurumada, a que me chama mais atenção, sabe? Eu não gosto muito do estilo dele, não. Apesar de que eu confesso que é muito bem feito. Ele tem uma boa técnica para poder fazer as ilustrações dele. Agora, uma coisa é você ser um artista que faz bons desenhos e outra coisa é você ter boas histórias para contar, né? E assim, para você ter esse repertório para construir uma narrativa dessas, você tem que ter um conhecimento, uma profundidade, um domínio da história sensacional. E como que você ainda vai escolher apresentar todos esses elementos? Não basta só jogar isso de qualquer jeito. Não, ele deixa isso de forma sutil. Isso. Ele coloca ali e ele não explica. Ele tá ali para quem quiser. Isso. Se não dá no tema,
ir atrás e perceber, nossa, então foi daqui que ele tirou essa história. É sensacional. Pra mim, se você traz uma oportunidade. Se você não quiser se aprofundar, maravilha, tranquilo, é só um mangá, um anime de lutinha ali, de armadura bonita. E a cada coisa que a gente tá falando, eu até peço desculpa, porque devem estar passando várias inúmeras outras referências que nós não conseguimos aqui detectar, né? Porque Kurumada é isso, né? E é por isso que eu sou apaixonado, principalmente por Saint Seiya, né? As outras obras dele eu gosto do estilo, assim, da intensidade da emoção, mas o que eu fico, assim, apaixonado mesmo é essa combinação das simbologias orientais com simbologias ocidentais que ele vai fazendo em Saint Seiya, né? Então, é uma das obras que eu mais gosto. Eu acho que Saint Seiya é uma obra, primeiro, que eu acho muito bem contada a história, né? Eu acho que não tem o world building, pra mim, assim, os pontos fracos de Saint Seiya são o world building, por exemplo, que eu acho que é mais fraco do que outras obras que eu já li. Agora, os pontos fortes são a construção dos personagens, da mitologia, né? O jeito que ele utilizou a mitologia grega, fantástico, e a narrativa. A narrativa do Kurumada é uma narrativa... Se você gosta desse estilo mais dramático, é uma narrativa fantástica. Então é uma obra... Pra mim é uma obra sensacional também. E tem um efeito nostalgia, né? Cavaleiros foi o que me levou pro mundo das coisas japonesas, né? Foi o que me abriu as portas. Na verdade, assim, eu já era fã de Jaspion, acho que antes. Mas assim, Cavaleiros pra mim foi um negócio assim, foi uma paixão muito avassaladora. Fantástico. E logo depois dessa apresentação aí triunfal do Ikki, o Shun já começa a perceber, pô, a corrente de Andrômeda tá louca, ela tá mostrando como se aqui fosse o capeta que tá aqui, né? E aí as pessoas começam a se lembrar, o Ikki até fala alguma coisa ali, falando, Shun, você tá, sei lá, frágil como sempre, alguma coisa assim, eu não lembro as palavras exatas do Ikki, mas ele fala, censura o Shun por estar ali, emotivo, chorando por ter visto o Ikki, né? E ali nós temos mostrando o passado do Ikki, do Shun, dessas crianças no orfanato maluco, que tinha esse psicopata cuidando delas, chamado Tatsumi, né? E ali estão as velho, esse eu acho que é como nós vamos abrir o episódio 3 para você que tá acompanhando o podcast aí. É sensacional. Tipo assim, dá muita pano pra manga essa discussão sobre esse orfanato aí. Digamos que direitos humanos ia ter muito nego preso aí, viu? Se você já estava preocupado com o MMA de adolescentes matando superpoderosos, você não viu nada, cara. Não. Você estava preocupado com a violência disso aqui até agora, só começou. Vamos só falar dessa cenazinha aqui, que eu acho que é fantástica, essa cena aqui dos meninos do orfanato, e a gente encerra e retorna aqui com o final. O que vocês acham? Claro, manda bala. Então, as crianças estão ali no orfanato, né? E o Tatsumi tá ali num palanque com a caixa com os papéis ali para serem tirados no sorteio e fala: chegou o grande dia, vocês aí crianças de 7 anos, 8 anos de idade, vocês cheguem aqui e tirem um nomezinho para saber para qual região do mundo vocês serão enviados para fazer o treinamento de cavaleiros e retornarem ao Japão com suas armaduras. Quantos anos as crianças tinham? Tipo uns 8, né? Um negócio assim. Mas depende da criança, né? O Ikki tinha 2 anos mais velho que os outros, né? O C acho que tinha uns 7, né? Ele terminou o treinamento na Grécia com 13 e acho que ele ficou 5 anos. Então, tinha uns 8, né? Tinha uns 8 anos. Vale lembrar que eles já treinavam desde criança. Educação física, né? Tinha umas aulas de educação física lá. Só que... eu nunca tive... só deles não. Espirobol que eles jogavam, educação física, quando vocês estudaram mesmo no Marista, era bem diferente do Santa Doroteia, viu? Não vou contar, não.
Eles jogavam Spiroball. Era isso que eles faziam. Com 4 anos de idade. Tinha um brother desviando de uns caras com espinho lá, velho. Você tá louco, velho? Tem uma cena do... Eu tô lembrando agora... CrossFit, só que elevada. Eu sei que os anos 80 e 90 era meio sem lei, mas calma, tinha um pouquinho, velho. Tinha um pouquinho de regra. Tem uma cena que eu tô lembrando aqui na minha cabeça, eu não lembro se isso tá no anime ou se é no mangá, que é o Shiryu fazendo uma pose de ginástica. No, e ele no, tá no anime envolvendo tem, a perna no anime tem. atrás do pescoço. Isso. A coisa... Isso, e levantando o próprio corpo com 2 dedos. É. Isso é só pra Exatamente. começar o treinamento. Isso aí é leve, pô. Mas ali tá o Tatsumi, né? Vai tirar. Lembrando que aqui ainda tinham 100 crianças, né? E vão retornar apenas 10. Só pra vocês verem o nível da crueldade. E aí, cada um vai tirando os papeizinhos lá, né? Aí, o Seiya tira pra Grécia. O Gek tira lá pra treinar com os ursos no Canadá. O Nath é mandado pra Libéria. O Shiryu pra China. Jabu vai pra Argélia. E aí, o Shun tira o papelzinho e sai. Ilha da Rainha da Não, Morte. sai Montes Claros. Montes Claros. O Ota que tá ouvindo a gente, né? Vai entender a piada. O que sai é... Montes Claros porque é o lugar mais quente desse planeta, entendeu? Deixa aí no comentário aí, Ota. O que é mais quente? Se é Montes Claros ou se é a Ilha da Rainha da Morte, né? Não, e tem até um meme que rodou muito, né? Que é o do Yoga falando assim: que calor! era em Montes Claros, né? Era em Montes Claros. Você tem a referência aí do que o Tatsumi conta como é que é a Ilha da Rainha da Morte? Que o Tatsumi, um adulto, não satisfeito que o Shun tirou Ilha da Rainha da Morte, o menino mais pera com leite que tem pelo Shun. Não, Saiu com ele. O pior é que o Tatsumi... Ele resolve, ele começa a rir, sadicamente, e conta pra ele... Você não vai voltar. Nicho natural, qual que é o bioma da Ilha da Rainha da Morte. E fala, a Ilha da Rainha da Morte é o inferno na Terra. Ela fica no meio do Oceano Pacífico, bem na linha do Equador. O solo dessa linha é extremamente quente. E durante o ano todo cai uma chuva fervente. É o verdadeiro inferno em chamas na Terra. De todos que foram mandados a essa ilha para se tornarem cavaleiros, nenhum conseguiu voltar. Ou seja, Tatsumi aqui, ele já mandou uma leva de meninos antes dessa, né? Já tá ligado. Já é um procedimento que ele costuma fazer ao longo dos anos aí, né? Esse Tatsumi, não sei depois como é que todo mundo fica normal com esse cara ali. Depois que... É só mais uma safra de crianças para serem sacrificadas. É um psicopata do nível mais alto, velho. Porque puta que pariu. Velho, como assim, velho? Tipo assim, ele começa, no anime pelo menos, ele começa aí, no mangá também, ele tem um sorrisinho tipo assim, otário, sai nele da morte, morto. Mas e o que acontece quando tá lá o Shun com medo do que o Tatsumi tá falando? Cara, uma criança de 8 anos, né? Aí o Ikki chega lá, se aproxima e fala assim... Pô, criança de 8 anos do caramba. Fala pra mim, Rafael, você vai pra Ilha da Rainha da Morte descrever se isso aí? Eu falo, vou caralho, velho. Vou caralho. Mas o Ikki chega ali e fala assim, interessante, tô precisando passar umas férias mesmo. E o Ikki fala assim, eu vou no lugar do Shun, né? E aí, você ficou maluco, né? Você vai morrer. Não, que isso? E o Tatsumi começa a falar que não pode trocar, o Ikki desafia, né? E ali nós vemos que o Ikki era um irmão muito protetor, né? Do Shun. Então, a gente vai falar aí no próximo episódio esse primeiro contato do Ikki com os outros Cavaleiros de Bronze. E espero que no próximo episódio a gente vai conseguir fazer também toda a parte dos Cavaleiros Negros até o final desse primeiro arco, né? Era pra ser um episódio, virou 2 e 3. É assim, pague 1, leve 3, né? O que vocês acharam aí Cavaleiros do Zodíaco é isso, velho. E aqui, só reza pra gente não chegar na Casa de Leão, dar o brilhinho, o Seiya gritar e a gente começar no episódio seguinte de novo da Guerra Galáctica. Então, se isso não aconteceu, vocês estão no lucro. Isso. Não, isso é um grande problema. Deixa a gente falando sobre Cavaleiros, a gente vai falar pelo infinito, cara. É uma batalha de 100 anos, cara. Igual os Cavaleiros queimam o cosmo ao infinito, a gente fala sobre Cavaleiros ao infinito também. É a mesma vibe.
Pois é. Exatamente. Não, então é isso. Vamos ficando por aqui hoje. Mais pra frente aí nós postamos também a terceira parte de Saint Seiya. Espero que vocês estejam gostando, porque nós também estamos curtindo pra caramba aqui. Até mais pra vocês. Valeu, ouvintes. Um grande abraço e faça elevar. Um grande abraço, tudo de bom. Aquele abraço, saindo do passado, indo pro futuro. Nos vemos em breve. Até mais.